Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra todo mundo que assistiu meus vídeos até aqui. E eu queria agradecer a todo o apoio que eu recebi no meu vídeo sobre o Linux. Sério, eu saí de 25 inscritos pra mais de 100 inscritos em pouco menos de uma semana. E como forma de agradecer isso, eu queria apresentar os 5 jogos que marcaram a minha infância. Sim, eu literalmente estou fazendo uma corrente 11 anos atrás do Fiaspo, Link Videos, Colônia Contra-Ataca e afins. Mas estou fazendo isso porque já que é época de festas, nada melhor do que abrir um pouco o coração e falar um pouco sobre as coisas que gostamos. E como esse é o Estranho Clube, um lugar para falar de tudo um pouco, então eu vos apresento os 5 jogos que marcaram a minha infância. Para começar, quando eu tinha 3 anos de idade, eu vi pela primeira vez esse som aqui. O Nintendo DS foi o meu primeiro videogame, e esse daqui que eu vos mostro em minhas mãos não é o primeiro que eu ganhei. Esse daqui eu ganhei por meus 9 anos, já que o primeiro foi destruído quando eu tinha 5 anos por ter perdido uma corrida. E sim, eu disse corrida, e o primeiro jogo que marcou minha infância foi justamente Mario Kart 10. Eu fiquei fascinado com aqueles personagens carismáticos, e como eu adorava brincar com carrinhos, foi a junção perfeita. Lembro vividamente de levar esse jogo para jogar no colégio com os meus amigos, que eram minúsculos igual eu. Cada corrida passava o jogo pro outro jogar. Eu lembro como se fosse hoje que minha pista favorita era Rainbow Road, que na verdade é minha favorita até hoje. E como podem ver na foto desse canal, o personagem que eu mais usava era o Waluigi. Por algum motivo esse magricelo de bigode sempre foi muito irado pra mim. Mario Kart 10 é um jogo divertido e desafiador para uma criança. Eu lembro de passar horas correndo de novo as mesmas pistas, e de jogar inclusive modo de missão, que era exclusivo desse Mario Kart. Uma das razões de eu estar relembrando bem o Nintendo DS nos últimos meses é o fato de que minha namorada comentou comigo que o sonho dela de infância era o Nintendo DS. Mas como o videogame era muito caro na época, e eu vou deixar os valores aí na tela em valores atuais também, eu fui atrás no centro da cidade. E por sorte uma senhora ainda vendia, então obrigado tiazinha do camelô. E com isso eu consegui realizar o sonho dela de infância, e agora o jogo favorito dela no Nintendo DS também é Mario Kart DS. Eu sei que é um pouco roubado citar dois jogos de uma vez, mas senta a bunda na cadeira e ouve quieto, por favor. Continuando. Eu não tive um Game Boy Advance, mas quando eu tinha uns 8 anos no PC de casa, à base de Windows 7, vendo uma pessoa jogar Pokémon Fire Red no YouTube, eu tive a ideia de jogar também. E procurando como eu descobri tantos emuladores Visual Boy Advance, quanto o My Boy, que era de celular, e dessa forma eu tive acesso a Pokémon Fire Red. Sem sombra de dúvidas, um jogo que passei horas e horas jogando com meus amigos, batalhando com eles via Bluetooth ou via LAN no computador. Como Fire Red juntamente com Final Fantasy IX e Zelda Link to the Past foram meus primeiros RPGs, e sem esses jogos eu nunca teria aprendido inglês sozinho quando era criança. E essa é uma das razões por esse jogo ter sido tão importante pra mim. Mas a segunda é que, meu Deus, que jogo incrível. Eu lembro de passar horas e horas zerando várias e várias vezes. Mas meu time favorito era Venusaur, Scyther, que eu sempre tinha que trocar com meu amigo depois, pra virar o Caesar no pós-game, Dragonite, Arcanine, Lapras e Jolteon. Eu amava esses Pokémon e sim, eu sou da gangue do Venusaur. Porque Charizard é coisa de modinha mesmo. Quem quer ganhar batalhas da campanha precisa usar o Venusaur. Mas competitividade à parte, Pokémon Fire Red me ensinou a amar Pokémon. Por outro lado, Pokémon Platinum, que eu joguei pela primeira vez com 9 anos no Nintendo DS, me ensinou a pensar com mais estratégia, visto que Pokémon Platinum, a disponibilidade de Pokémon de fogo era limitada, e eu tinha que me virar com o que tinha, e nisso eu fui forçado a abrir meus horizontes, aprender a usar ataques que não davam dano, porque sim, antes eu só usava ataques de dano. Então meu time de coração nessa época era Infernape, Gastrodon, Luxray, Staraptor, Abomasnow e Chimecho. E sim, eu achei alguns cards que eu fiz nessa época mostrando esses times. Eu passei horas e horas explorando os inúmeros eventos do Pokémon Platinum, como no Darkrai, e eu achava fascinante descobrir coisas novas do mundo, sendo esses dois jogos Pokémon que me abriram as portas para amar não só a franquia Pokémon, como RPGs em geral. Quando criança, eu vi uma série chamada Detonado 100% Zelda Ocarina of Time do Legend of Rogers, e com isso eu fiquei decidido a jogar aquele jogo. O que me encantou de início foi a história daquele jogo, que me parecia algo mais complexo e diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto. E com isso eu baixei o emulador Nintendo 64 no celular mesmo e fiquei dias e dias jogando aquele jogo. Posteriormente eu iria jogar ele no Nintendo 3DS, que eu ganhei de presente. E que eu estou fazendo o trabalho de não achar ele. E sim, eu sou um imbecil. Enfim, eu nunca cheguei a zerar esse jogo quando era criança. Eu lembro de sempre chegar no Templo da Água e ficar perdido para onde eu tinha que ir. Mas definitivamente tudo naquele jogo era mágico. Ser um garoto da floresta que encontra 3 pedras mágicas, então abre a porta do Templo do Tempo, levantando a única lâmina capaz de banir o mal,
Para mim, como uma criança, isso era mágico e emocionante. E eu nunca vou esquecer dos meus bons momentos nesse jogo. Seja derrotando chefes, encontrando maneiras criativas de vencer os puzzles, ou só voando com as galinhas mesmo. Esse aqui não poderia faltar para uma criança dos anos 2000. Quando eu era criança, eu costumava assistir alguns youtubers de Minecraft da época, como Coisa de Nerd, o finado Monark, antes das drogas, Feromonas, Venom Extreme e, é claro, a lenda Jazz Ghost. Inclusive, eu não achei por aqui, mas eu tinha essa exata versão da revista Recreio, que veio com entrevistas do Leon e do Monark, além de comentar sobre alguns mods de Minecraft, como o Katamari Craft e o Pokecube. Mas falando sobre a jogatina em si, minhas primeiras experiências vieram no meu tablet e em um notebook velho que eu tinha, que eu jogava via Bluetooth com os meus amigos, ou via LAN no computador. Não sei ao certo se via LAN, mas eu passava horas e horas jogando com eles. E testando seeds e mais seeds, além de testar vários mods, sendo meu favorito o Pixelmon. Eu adorava jogar Build Battle no Hypixel e lembro perfeitamente de passar noites inteiras com meu amigo jogando na minha casa, pescando e construindo nossas casas. Lembro que certa vez ele estava construindo uma casa embaixo da terra quando eu joguei uma TNT e começou a entrar lava e destruiu a ideia dele de construir uma casa embaixo da terra. Alguns mapas que eu lembro de jogar foram um The Dropper e um mapa do Mario 64. Além disso, haviam séries icônicas como o do Tasercraft, do Herobrine, Fuga da Prisão e do Toy Story. Sem dúvidas, Minecraft foi um jogo que marcou a minha infância e de muita gente que está vendo esse vídeo. E podemos sempre nos lembrar dos bons momentos que passamos nele, quando tudo era mais simples no jogo e nossa imaginação nos fazia ir além do que o jogo permitia. E por mais que hoje em dia eu não jogue ele como antigamente, de vez em quando eu e meu amigo inventamos algum modpack e passamos alguns dias jogando e fazendo bobagem no jogo. Logo no fim da minha infância surgiu um jogo que mudaria toda a minha vida e minha relação com os videogames. Talvez sendo até o jogo mais importante da minha vida, logo após Mario Kart DS. Mas definitivamente esse é o jogo que mais tenho memórias na minha cabeça, até por ser o mais recente da lista. Esse jogo é Overwatch. Eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, até que no fatídico dia jogando Destiny 2 no computador do meu tio e achando o jogo meio ruim, ele me mandou uma mensagem dizendo sábios dizeres, testa Overwatch. E tudo mudou. Eu baixei o jogo bem na época do aniversário de 1 ano do game e consegui aproveitar muita coisa. Os anos do Overwatch 1, de 2017 até o início de 2019, foram anos incríveis. Para quem não sabe, Overwatch é um hero shooter, também conhecido como a cópia do melhor jogo da história, um tal de TF2. Mas brincadeiras à parte, tínhamos como principais modos o modo assalto, ou para os mais íntimos, o 2CP, que é basicamente um modo de capturar pontos e sequências, que tinha alguns dos melhores mapas do jogo, como Anubis, Colônia Lunar Horizon, Indústrias Volskayas e Hanamura. Era um modo de jogo caótico, mas que infelizmente foi removido no mesmo jogo 2. Além disso, tínhamos o Escolta, que é o modo de jogo que temos até hoje, que funciona como uma escolta de carga. Também estava presente o modo híbrido, onde se primeiro captura um ponto e depois escolta a carga. Também tínhamos eventos como modo jogos marcante, como Retaliação, onde tínhamos que fugir de Rialto depois de matarmos um chefão do mundo do crime. E eu também gostava muito do Halloween de Junkenstein. Eu só quis falar desse modo de jogo mesmo, porque que é um Tower Defense, por conta que eu tenho spray da Mercy de bruxa. Só isso. As memórias do Overwatch 1 sempre irão me marcar, seja por conta dos personagens icônicos, seja por conta das amizades que tenho até hoje por conta desse game, seja pelos objetos como camisas, pôsteres, Funko Pops e cadernos que eu tive nessa época, mas seja também por todos os caos das partidas, se frustrar por morrer bem na hora da ult, pelas jogadas insanas que eu já fiz, ou pela pura felicidade de relembrar essa época. Obrigado, Overwatch 1. Se não fosse por você, talvez eu não teria me apaixonado por tantos outros FPS. E, bem, esse foi o vídeo. Muito obrigado pela atenção. Por favor, me deem feedback desse microfone novo que eu estou usando. Eu li os comentários falando que tinha muito ruído. E se você chegou até aqui, eu quero desejar um feliz ano novo e também que nos vejamos por aqui em 2026. Esse é o Estranho Clube e até a próxima.